Glória ao teu nome, Senhor. Abre a tua Bíblia comigo no 1 Tessalonicenses, capítulo... Aleluia, Jesus. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 19. Está escrito assim a palavra do Senhor: não extingais o Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Feche os teus olhos, quero orar com você. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, graças nós te damos, Senhor, nesta manhã. Te damos graças porque recebemos mais um dia, mais uma oportunidade nas nossas vidas, Senhor. Recebemos mais um dia para fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, na nossa vizinhança, no nosso ministério, no lugar onde o Senhor nos estabeleceu. Espírito Santo, reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos que não podemos fazer nada sem ti. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós somos totalmente dependentes de ti, Espírito Santo. Nenhuma razão haveríamos para estarmos aqui se não fosse por ti, Espírito Santo. Espírito Santo, eu oro nessa manhã pedindo que o Senhor nos perdoa as nossas falhas, perdoa as vezes em que nós o negligenciamos, perdoa, Espírito Santo, as vezes em que nós trocamos o momento de comunhão por outras coisas, por prazeres da carne, Senhor. A tua palavra diz assim que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Espírito Santo, nós precisamos de ti para vencer a carne, porque nós não podemos fazer nada pela força do nosso braço. A força do nosso braço, Senhor, ela é fraca, Pai. Nós somos totalmente dependentes de ti, Espírito Santo. Espírito Santo, eu oro nessa manhã. Nós estamos aqui já no mês de dezembro. O ano de 2024 está quase terminando, está quase findando-se. E quando paramos para fazer uma autoanálise da nossa vida, da nossa caminhada cristã, surgem muitas interrogações, Espírito Santo. Às vezes parece que nós não saímos do lugar. Às vezes parece que nós passamos aqui esses 300 e poucos dias numa areia movediça, correndo, se esforçando, batalhando, mas não saímos do lugar, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos nessa manhã a entender mais de ti, a te conhecer. Nós nunca vivemos uma geração que tem tanto conhecimento, uma geração que tem tantas oportunidades, uma geração que está cercada de tecnologia, mas uma geração tão vazia de ti, Espírito Santo. Espírito Santo, nós estamos como o Senhor certa vez disse para aqueles fariseus, sepulcros caiados, bonitos por fora, bonitos na aparência, mas por dentro podre. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque às vezes nós falamos que Pedro negou o Senhor, mas Pedro andou sobre as águas. Aleluia, mas a sombra de Pedro curava. E nós estamos negando a ti, nós não estamos curando, não estamos pregando, não estamos evangelizando, Espírito Santo. Nos perdoa nessa manhã, Espírito Santo. Que o Senhor possa olhar para nós, olhar para dentro do nosso ser e ver a verdadeira identidade que nós somos, ver a verdadeira intenção do nosso coração nessa manhã, Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos algo novo. Nós queremos viver algo novo, mas para viver algo novo precisa tirar o velho para vir o novo.
os conceitos errados, Senhor, que nós aprendemos, que nós fomos ensinados através da mídia, através dos meios de telecomunicações, através de ministrações, através de pessoas que ouvimos simplesmente por causa do movimento, sem conhecer, sem saber, sem andar, sem estar juntos, Senhor. Pessoas a qual nós buscamos conselhos que não seguem a mesma fé, que não professam a mesma fé, que deram uma orientação errada para nós, que fizeram com que nós parássemos, desanimássemos, Espírito Santo. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque às vezes nós negligenciamos a Ti. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque às vezes nós falamos que ouvimos os Seus conselhos, ouvimos a Tua voz, mas não conseguimos ouvir porque nós não ouvimos. Perdoa-nos, Espírito Santo, nessa manhã. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque nós temos nos tornado tão amantes de nós mesmos. Nós não temos sentido empatias pelo próximo. Nós professamos o amor, mas não vivemos o amor. Ou vivemos de uma maneira que fomos ensinados errado, que enxergamos errado. Perdoa-nos, Espírito Santo, nessa manhã, porque nós esquecemos de visitar os enfermos. Perdoa-nos, Espírito Santo, nessa manhã, porque nós não alimentamos o que teve fome, nós não vestimos o que estava nu, nós não visitamos os que estavam presos, porque estamos tão amantes de nós mesmos. Entramos num movimento, numa onda, onde nós começamos a classificar pessoas, a rotular pessoas, A, B, C, e esquecemos que o Senhor morreu na cruz por A, B, C, D, E, F, G. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque nós temos levantados nesses dias como juízes, quando na verdade não fomos chamados para julgar e nem sentenciar ninguém, fomos chamados para abrir a porta, mas nós estamos fechando a porta. Fomos chamados para levar o bálsamo, para curar as feridas, mas estamos colocando o dedo nas feridas e arreganhando as feridas. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque estamos machucando pessoas, quando deveríamos estar curando elas. Perdoa-nos, Espírito Santo, nessa manhã, porque tem tantas promessas que foram liberadas por essa nação brasileira, mas nós como igreja abrimos as nossas bocas e profetizamos maldição. O Brasil não vai dar certo se você continuar falando que não vai dar certo. A sua vida não vai dar certo enquanto você continuar falando que ela não vai dar certo. A tua boca é uma sementeira. A tua boca, a palavra que sai da tua boca, ela tem poder. A palavra que sai da sua boca, ela tem autoridade. E o inimigo está se aproveitando, porque nós estamos dormindo, Senhor. Estamos tão cheios de si mesmo. Perdoa-nos, Espírito Santo. Que o Senhor possa nessa manhã olhar para dentro de cada um de nós, tirar as nossas vestes e olhar dentro do nosso coração e encontrar verdade e sinceridade dentro de nós, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus, Espírito Santo. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, para que nós possamos ouvir. Não deixe o inimigo roubar a palavra, não deixe o inimigo roubar a semente que vai ser semeada nos nossos corações. Essa geração é uma geração privilegiada. Essa geração a qual eu faço parte é uma geração abençoada. Independente das profecias dos caos, os profetas dos caos que têm se levantado, eu fico com uma palavra. A tua palavra, ela me ensina no livro de Êxodo: enquanto o Egito estava pegando fogo, havia um lugar de refúgio para os seus, para os verdadeiros, para aqueles que te temem, para aqueles que são obedientes a ti, para aqueles que têm temor a ti, chamado Gósen. Lá não faltava nada, porque lá o que mantinha era o Espírito Santo de Deus, era o Deus Todo-Poderoso. Não é o governo que vai mudar e ditar as regras na minha vida, Senhor. Não é o prefeito, não é. Quem dita as regras na minha vida é aquele que morreu na cruz por mim, por ti, por nós. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O nome dele é Yeshua HaMashiach. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem o todo o poder. Satanás não tem poder. Satanás não tem poder, ele é um derrotado. Ele só tem o poder que eu e você ortogamos a ele pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Queridos, eu estava orando a Deus pedindo uma palavra, e nesses 20 e poucos anos de ministério, essa é a primeira vez que Deus não deu uma palavra. Geralmente quando eu vou ministrar, eu gosto de entrar dentro do texto, eu me coloco como personagem principal, personagem secundário, eu fico buscando ali, tentando entender o contexto, eu cavuco, eu entro fundo, como diz, às vezes a palavra flui de dentro, sai da Bíblia e vem para dentro de nós, às vezes eu mergulho dentro dela, mas dessa vez o Espírito Santo, ele disse assim: Senhor, eu preciso de uma palavra. Senhor, mas... E... Aleluia, Jesus. E para a gente que sente uma certa segurança quando está ministrando a palavra, né? Você vir pregar sem você ter uma palavra, é difícil, porque é novo, é diferente. Mas eu vou te explicar porquê de tudo isso. Eu entendi. Quando eu cheguei aqui, eu entendi. Eu me converti na Assembleia de Deus no ano de 2000. E 2001, se não me falha a memória, eu fui participar de um retiro na comunidade, na Metodista Renovada. Eu assembleando, participando de um retiro na Metodista Renovada. A Metodista Renovada, ela tem um segmento semelhante ao nosso aqui, amém? A Assembleia é roupa social, camisa social, gravata, amém? Não estou falando da roupa, eu estou só compartilhando para que você possa entender, amém? Não vai sair falando por aí que eu estou falando de roupa, não estou falando de roupa. Eu quero que você imagine o cenário, eu no meio daquele povo cheio de fogo. Os metodistas são assim, nós somos metodistas, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, aleluia. E eu todo engomadinho, calça social, sapato social, camisa social, gravata, vendo aquelas pessoas, aquele jovem pulando, se alegrando. E eu falava assim: tem alguma coisa errada aí, Jesus, isso aqui não é de Deus não, queima Jesus. A incredulidade, ela é um veneno. E lá eu vivi uma das maiores experiências da minha vida. Não vou dizer que é a maior, porque tem muito mais coisa ainda, mas aquela marcou a minha vida. Eu vou relatar para você hoje com um pouco de conhecimento. Então assim, eu vou detalhar algumas coisas. Eu lembro-me, quem estava ministrando era o pessoal do Salgado Filho, ministrando louvor. Eu lembro do louvor, eu lembro da letra do louvor. Aleluia, glória a Deus. E quando eles acabaram de ministrar o louvor, eu estava sentado em pé numa cadeira, e a sensação que eu tinha era assim: primeiramente meus pés começavam a formigar, e aquele formigamento que subia nos meus pés começou a subir para as minhas mãos, e eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. E eu falei: meu Deus, eu vou morrer, eu vou ter um troço, alguma coisa vai acontecer aqui, eu vou ter um derrame, minha pressão deve estar alta, deve estar alterada. E do meu lado havia dois abençoados, glória a Deus pela vida deles, Júlio César Escobar e José Francisco. E o bispo Luiz Quaresma, que estava pregando naquela noite, ele estava ministrando, e naquele momento ele parou de pregar e ele começou a liberar uma palavra profética. E ele dizia assim: Deus está chamando os jovens para a nação. Quem sente no seu coração que Deus está chamando você para as nações? A perna que formigava começou a fazer assim, e tremia, e o coração... Para mim tudo novo, não conhecia assembleando. Virei para o Júlio e falei assim: ô Júlio, o que é isso? O que você está sentindo? Meu coração está assim. Não, calma, não vai tomar decisão precipitada não, vamos orar. Meteu a mão na cabeça, ele e o José Francisco, e oraram. Viraram para mim e falaram assim: passou? Eu disse: não, piorou. Oh Jesus, eu estou rindo, queridos, porque eu estou contando para vocês, mas eu estou vendo a experiência novamente, eu estou vivendo aquilo novamente. E aí o Júlio César falou para mim assim: vamos lá na frente para o pregador orar por você. E eu fui caminhando, a gente estava umas 4, 5 fileiras,
Eu fui caminhando e lá eles fazem um palco, retiro na FEAPAM, e colocavam uns tapetes, porque ministrava nas pessoas depois. Aleluia, Jesus. E quando eu cheguei próximo daquele tapete, eu não vi mais nada. Tudo apagou, tudo sumiu. Mas eu vou contar para vocês hoje com entendimento o que eu vi naquele momento. Jesus me abraçou. Parece loucura. Eu recebi um abraço do próprio Cristo. Quando eu voltei em si, já tinha acabado o culto, eu estava ainda grogue, não lembro o que aconteceu mais. Para mim foi a coisa mais bonita, mais linda. Volto para a Assembleia, aí a gente vai começar a ter alguns problemas, alguns atritos. Saí da Assembleia, fui parar na Metodista. E quando a gente recebe batismo com o Espírito Santo, a gente recebe ferramentas, algumas coisas que humanamente falando eu e você não somos capazes de fazer. Eu recebi algumas dessas ferramentas, vou contar algumas, que eu preciso contar, não é para me gloriar, é para que você possa entender o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o que está acontecendo na sua vida e na minha vida. Eu recebi algo da parte do Senhor, hoje eu sei o que é isso, mas eu não vou entrar nesses detalhes, amém? Eu chegava perto de uma pessoa, eu tocava na mão dessa pessoa, o Senhor falava a vida dela todinha para mim. Isso é espírito de adivinhação. Não é, está na Bíblia. É que você está acostumado só com que lê a mão lá, aquele pessoal lá. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele disse assim para Ananias: Ananias, vai na rua direita, faz assim, 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 assim. O problema é que você não acredita mais nisso. O problema é que eu também não acreditava mais nisso. Deus não mudou, Ele é o mesmo. E eu tive sérios problemas, porque assembleano chega na Metodista, começa a viver essas coisas, e as pessoas que me cercavam, elas não tinham conhecimento, elas não sabiam. E sabe como elas falavam? É o primeiro amor, vai passar. Sabe qual foi a palavra que eu mais ouvi? Está querendo se aparecer, está querendo se mostrar, está se achando especial, está se achando a última bolacha do pacote. Em outras palavras. Até que um dia, eu já pedi perdão para o Senhor. Quando você é ignorante, você faz um monte de besteira na sua vida. Vocês sabiam que a religião é talvez a maior, que cometeu mais homicídios sobre a face dessa terra, por causa da ignorância. A ignorância, ela te mata, e ela não mata só você, ela mata você e mata as pessoas ao seu redor. Eu não sabia que era isso, não sabia como funcionava, e as pessoas que me cercavam também não sabiam, e as palavras que eu só ouvia era só isso, só porretada. Eu fui para frente do espelho, eu orei assim: Senhor, eu odeio isso que o Senhor me deu, eu não quero, eu rejeito, eu anulo, porque eu fui ignorante. Pastor, o que aconteceu? Sumiu. Vivi isso, nunca mais. Aí eu fiz uma promessa para mim mesmo. Tive a oportunidade de participar no encontro da comunidade lá em Brodowski, e numa ministração eu recebi uma palavra do pastor Saulo. O pastor Saulo liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele disse assim para mim me preparar, porque Deus ia fazer coisas grandes na minha vida. Foi uma palavra simples, para um coração ferido, para um coração machucado, um coração incrédulo. Para mim aquela palavra não fazia sentido nenhum. Só que eu tinha um desejo pela palavra, eu amava a palavra, eu amo a palavra de Deus. Então eu comecei a estudar, porque eu fiz uma promessa para mim, eu falei: Senhor,
eu não sabia, as pessoas que estavam à minha volta também não sabiam, mas eu vou fazer diferente, eu vou aprender, eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou pagar um preço. Eu investi tempo, dinheiro, renúncias. Eu sou básico, médio, bacharel, mestrado em teologia pelo Seminário Logos e Rema, Dr. Carlos Andrade, Seminário Internacional Logos e Rema. Sou bacharel em teologia pelo Seminário Osana, Dr. Alderi Nelson Rocha. Sou bacharel e mestrado em teologia pelo Seminário Instituto Teológico Gion, Dr. Wagner Cordeira. Sou bacharel em teologia pelo Instituto Teológico Ebenezer, Dr. Rafael Milanese. Eu fiz ITC, Instituto Teológico Carisma. Alguém já ouviu falar? Você não ouviu falar, mas você conhece o professor Marcos Feliciano. Instituto Teológico Carisma. Eu fiz o básico em teologia lá. Eu fiz ITAD, Instituto Teológico das Assembleias de Deus. São mais de 15 anos estudando a palavra, mais de 15 anos conhecendo, várias imersões bíblicas. Seminário Teológico Cavode, Luiz Garcia, Eliseu Pimenta, Matusalém. Aleluia, glória a Deus pela vida desses homens. Nós aprendemos assim que Deus faz, diga assim, amém. Mas Deus tem princípios, Ele estabelece pessoas para auxiliar você. Vai acontecer alguns casos em que Deus vai manifestar e vai fazer, vai. Mas isso é uma via de regra? Não, é uma exceção. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu cresci muito na letra. Eu sou teólogo e eu tenho orgulho de ser teólogo, e louvo a Deus pela vida dos teólogos, porque o que nós aprendemos hoje é glória a Deus pelos teólogos. A teologia é bênção, a teologia é bênção. Você concorda com tudo na teologia? Não. A teologia, ela te torna você muito racional. A teologia, ela quer base para tudo, ela quer versículo para tudo. E durante muito tempo eu vivi procurando base, procurando versículo. Eu ouvi uma coisa, eu falei, se não tiver lá na Bíblia, não procede. E tem coisas que não se explica, tem coisa que crê, tem coisa que você precisa crer. Se Deus fosse colocar tudo na Bíblia, a Bíblia seria talvez maior que esse lugar. Então Deus colocou o quê? Princípios. Através desses princípios nós vamos ter acesso às coisas reveladas, ao rema do Senhor. E na época de 2000, 2001, 2020, 2021, eu estava num grupo secular, e neste grupo secular um irmão estava comentando sobre um apóstolo que se movimentava muito no sobrenatural. Eu já tinha ido no Randy Clark. Quem conhece o Randy Clark? Randy Clark é um pregador americano, vinha muito aqui em Ribeirão Preto, no Pastor Danilo. Já tive a oportunidade de participar com vários homens de Deus, várias mulheres de Deus ali, na comunidade aqui em Brodowski, lá em Ribeirão, no Pastor Danilo, e de experimentar o sobrenatural, de viver o sobrenatural. Só que a razão, ela impede o milagre. Aleluia. A razão, ela faz aquilo ali, não extingais o Espírito Santo. A razão faz você se afastar dele, porque você vai se tornar uma pessoa incrédula, porque você não vai crer se o irmão falar que um anjo apareceu aqui e conversou com ele, você não vai crer. Só que quando você olha para Daniel, o anjo vinha falar com Daniel, o anjo falou com Manoá, o anjo foi lá, sentou, comeu, bebeu com Abraão. E eu conheci esse apóstolo, o nome dele é apóstolo Ricardo Costa, meu mentor também do pastor Júlio, a qual nós temos estudado com ele ali, e nós tivemos a oportunidade de participar de várias imersões presenciais e de experimentar isso. Isso acendeu de novo dentro de mim. Hoje eu consigo entender. Todo vulto que você vê não é demônio, não se trata só de demônio. Algumas experiências que você tem não é demônio, para de demonizar tudo.
Às vezes Deus quer usar você, às vezes você está aí, tem um dom de profeta para profetizar, você consegue enxergar o mundo espiritual, você consegue ver, mas você acha que é coisa da sua cabeça, você acha que é demônio, porque a racionalidade, ela vai confrontar contra o milagre. Milagre não se explica, se crê. Se milagre se explicasse, aqueles médicos lá do HC não iriam ficar doidos, quando Deus vai lá, o camarada não tem um rim e aparece um outro rim, fez uma cirurgia do coração, chega lá, não tem o corte, um coração novo. É assustador? É, mas é real, é para mim, é para você, é para nós. Talvez você tenha uma sensibilidade de ouvir as coisas no mundo espiritual, talvez você tenha um dom igual eu tinha. Sabe uma coisa que acontecia muito, com uma frequência grande? Quando as pessoas oravam em línguas do meu lado, eu conseguia entender em português, mas a razão matou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você que está aqui nessa manhã, você tem um dom de Deus, você carrega uma ferramenta de Deus. O problema é que você talvez não entendeu ainda o que é essa ferramenta. Talvez porque você nunca ouviu falar. Talvez porque ninguém te ensinou. Dons de cura. Dons de cura. Sabe por que o Senhor colocou essa palavra no meu coração? Porque nós somos a geração do arrebatamento. O avivamento que está chegando aí, Deus está contando com você. Não é só eu, não é só o pastor Jair, não é o pastor Júlio, é você. Por isso que Ele quer tirar você desse meio racional. Desliga um pouco a televisão. A televisão fica colocando na nossa cabeça lá, fazendo você odiar o bandido. Ele pode ser um bandido, ele pode ser um miserável, ele pode ser o que for, mas se Deus for lá, converter o coração dele e encher ele com o Espírito Santo, e aí? Como vamos ficar? Vamos parar de perder tempo com essas coisas. Vamos começar a olhar para o céu, para o reino. Vamos parar de perder tempo. Satanás tem colocado no nosso coração um orgulho. As coisas só acontecem quando eu prego. Mentira. As coisas acontecem se eu pregar ou não pregar, se você pregar ou não pregar. Sabe o que é triste? Se eu e você não fizer, Deus vai lá fora, levanta um e vai encher e vai fazer. E se Ele também não quiser fazer, as pedras vão fazer, os animais vão fazer. Isso aqui é um tapa na nossa cara, porque eu acredito que nós somos muito melhor que os animais e as pedras. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai nos contar a história de um grande homem de Deus. Ele foi tirado das águas. Seu berço foi numa cesta de junco. Ele foi colocado como príncipe. Aleluia, Jesus. E aprendeu toda a cultura. Viveu em riquezas. Viveu experiências poderosas, coisas tremendas em Deus. Até que um dia, ele vendo o sofrimento daquele povo, e ele por ter sangue hebreu, ele se enfureceu e ele vai e comete um homicídio, e ele se assusta, e ele coloca ali o camarada na terra e vaza, some. E aí ele vai parar aleluia, Jesus, nas montanhas. E naquelas montanhas ele vai ter uma experiência tremenda. Ele vai ver uma sarça que queima, mas não queima. Eu estou falando de Moisés. É que eu estou usando um pouquinho de alegoria para que você possa gravar na sua mente, para que você possa fixar na sua mente. A sarça que Moisés estava olhando representava Moisés. Deus estava dizendo para Moisés assim: Moisés, você vai começar a queimar, mas você não vai queimar como o mundo queima, você vai queimar diferente. O que eu estou dizendo para você é que você já sente esse queimor dentro de você. É por isso que você sente às vezes a sua mão queimando. É por isso que às vezes você sente um fogo subindo de você. É por isso que às vezes você sente a sua mão adormecer. Às vezes você sente o seu queixo, pá. Só que você segura. Só que você trava. Porque a sua mente racional, ela está falando para você: que é isso? Você tem que falar para ela assim: poder de Deus. Quem ora em línguas aqui? Quantos oram em línguas aqui? Você sabia que é uma ferramenta poderosa?
é uma ferramenta violenta. Quando você ora em línguas, quando você adquire o hábito de orar em línguas, o céu se abre para você, Deus se abre para você. Agora não precisa me responder, responda para você: quanto tempo você ora em línguas por dia? Nós queremos poder, nós queremos fazer a diferença, nós queremos avivamento, amém, glória a Deus, não está errado. Mas quanto tempo você está disposto a entregar para Ele? Se você passar uma semana comendo 5 minutos por dia, só 5 minutos, em 24 horas por dia, você tem 5 minutos para se alimentar. O que vai acontecer com o seu corpo em uma semana? Você vai começar a perder massa, você vai perder músculo, você vai ficar fraco, a não ser que você estiver debaixo de uma direção do Senhor, aí sim. Esse é o nível de comunhão que nós temos com Ele. E aí nós chegamos aqui e queremos fazer algo extraordinário. E sabe o que vai acontecer? Nada. E aí a sua mente vai falar para você assim: tá vendo? Não funciona. Tá vendo? Não é para você. Ela não vai falar para você que você é preguiçoso, preguiçosa. Ela não vai falar para você que você troca um momento de comunhão com Ele, às vezes por uma série, por um jogo de futebol, por um videogame. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, amém? Faça. Mas lembre, se você dedica 2 horas lá, dedique 2 horas e 1 minuto pelo menos aos pés dEle. Deus deu oração em línguas para nós simplesmente para dar, para a gente chegar aqui e dar umas rajadas de glória? Não. Deus deu oração em línguas para você se expandir. Quando você ora em línguas, David Robertson vai dizer assim, ele passava 6, 8 horas todos os dias orando em línguas. Luciano Subirá, ele conta no livro dele, Oração em Línguas, que no começo ele orava tanto em línguas que a boca dele ficava seca, começou a ter, como é que fala? Cãibras. Mas a hora que ele rompeu com a carne, que ele rompeu com a irracionalidade, com a incredulidade, ele viu os céus abertos. Eu estou dizendo para você que tudo isso está acessível para mim e para você. Nós só precisamos crer, nós só precisamos colocar Ele, o Espírito Santo, de novo no centro da nossa vida. Eu vi, tem um livro, eu não vou me recordar o nome dele, é alguma coisa da manhã, é um livro secular, e aquele livro ele é muito tremendo, porque tem uma das páginas, o camarada está falando assim: eu quero mudar o mundo. Boa intenção, amém? Mas não adianta você querer mudar o mundo se você não começar mudando você. Não adianta você querer viver o sobrenatural de Deus se você não começar a mudar você, mudar seus costumes, mudar as maneiras como você trata o Senhor. Vou mudar. Se Deus começasse a tratar você como você trata Ele, como você estaria agora? Se Deus começasse a tratar eu e você da maneira como nós o tratamos, como eu e você estaríamos nos sentindo agora? Nós damos o pior para Ele, nós damos sobra para Ele. Nós não tratamos com reverência. Deus quer usar a sua vida, mas para Ele usar a sua vida, você vai precisar romper com a sua incredulidade, vai precisar romper com a sua procrastinação. O ano de 2024 está acabando. Quantas promessas você fez no começo desse ano e você não cumpriu nenhuma? Se você cumpriu, glória a Deus pela sua vida, mas 98% não cumpre, somente 2% são capazes de cumprir. Esse Moisés, ele vai ver a coluna de fogo, ele vai ter experiências com o anjo do Senhor. Esse Moisés, ele vai tocar com o cajado na água, ele vai ver o trono de Deus vindo e abrindo as águas e o povo passando. Mas esse Moisés, vai chegar uma hora, pastor Jair, que ele vai deixar o Espírito Santo de lado. Olha só, ele viveu tudo isso e muito mais, que eu não relatei para vocês, mas lê lá depois na sua casa, Gênesis, lê Êxodo, você vai ver os milagres que esse camarada viveu. Aí, pastor Júlio, ele está deixando o Espírito Santo de lado, ele vai procurar o Obabe. O Obabe, algumas traduções vai dizer que era cunhado, mas se você ler no texto, na raiz, você vai ver que era Jetro, que era o sogro. Ele está indo buscar o homem, quando ele tinha acesso ao Deus Todo-Poderoso.
ele estava deixando o Espírito Santo de lado. Ele estava dizendo assim: Espírito Santo, o Senhor não sabe fazer. Espírito Santo, eu sei fazer. Espírito Santo, eu aprendi aqui, dentro da minha teologia, que é assim, vai ser assim. Espírito Santo, não, eu vi uma estratégia aí que agora fica de lado. Diga assim, a criatura. Diga que sim, fala a criatura. Fala com raiva, a criatura nunca vai ser maior que o seu Criador. Apesar que ele disse assim: se crês, farás as mesmas obras que eu fiz e as farás maiores. Glória a Deus. Isso aí está no livro de Números, depois você lê lá. E se você quiser uma base, lá no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 32, se não me falha a memória, vai falar que Obabe era Jetro, sogro de Moisés. Esse camarada agora, ele está pedindo ajuda para o homem. E quando eu estava ali no fundo, ali, o Senhor estava ministrando ao meu coração, Ele estava dizendo assim: nós estamos tão cheios de humanismo, que deixamos a simplicidade do Evangelho de lado. Eu não tenho o poder de dar a vida, e eu também não morreria na cruz por você. Não, sinceramente não. Mas Ele fez isso por você. Então você não é qualquer um. Então você não é qualquer um. Para de se achar que você é qualquer um, que você não é. É uma mentira de Satanás. Você é o melhor de Deus. Deus está investindo em você. Deus está investindo em você. Ele está investindo em você. Ele espera um retorno seu, um retorno meu. Não só de mim, não só do Júlio, do Caio. Não, seu. Tem talentos aí, tem dons aí, que está escondido, que está atrofiado, que está parado, porque você se tornou incrédulo, porque você ouviu de uma pessoa próxima a você, que você admira, que você ama, que disse que você não vai ser nada, que disse que você é um zero à esquerda, que disse que você não serve para nada. Ele foi o enviado do cão, um mentiroso. Você é o melhor de Deus nessa terra. Agora eu preciso também te dizer, nem todo mundo vai pregar. Aqui em cima nem todo mundo vai pregar. Talvez você foi chamado para pregar naquela porta, e você vai pregar muito melhor do que nós. Talvez você foi chamado para cantar ali na pracinha. Talvez você foi chamado para visitar. Quando você chega para visitar, sua presença é uma presença que transforma o ambiente. Mas a gente só tem olhado para o centro das atenções, o altar. O altar é você precisa morrer todo dia. Seu ego, seu orgulho, sua soberba, sua vaidade, você não é nada. Se Deus estalar o dedo e falar assim: acabou eu, acabou você. Sabe o que é triste? A gente... Espírito Santo. A gente se acha tão bam, mas a gente é podre. Não, pastor, eu não sou podre. Se afasta dos caminhos do Senhor Jesus para você ver. Eu conheci uma pessoa dentro da área hospitalar, que a gente cuidava dela. Eu não vou falar o nome da empresa por uma questão de ética, mas é uma empresa aqui da região. Ele era, hoje, nos dias de hoje, seria o CEO. E na época a gente estava fazendo estágio, nós chegamos ali no hospital ali para fazer o curativo dele. Eu e meu parceiro, nós estávamos rindo, brincando, né? E aí esse homem ali tinha perdido as 2 pernas por causa de trombose. E nós falando assim: não, nós vamos trabalhar em 3 empregos, 4 empregos, vamos ganhar dinheiro, vamos ser assim, aquela coisa de jovem. E aí ele virou para nós e falou assim: tudo ilusão. Aí nós: ilusão, o cara está falando isso aí, pastor Jair, porque o cara está aí sem as pernas. Ele falou: tudo ilusão. Aí ele começou a contar a história dele para nós. Ele disse assim: eu tenho tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. Eu trocaria tudo isso pela alegria que vocês têm, que eu não tenho. Nós estamos valorizando coisas erradas. Esses dias eu estava ali conversando com o Senhor, e Ele começou a trazer algumas coisas na minha vida. Eu vou falar para você abertamente aqui, vou abrir meu coração para você. 42 anos. Você sabia que a gente está quase chegando no limite? Estamos. Talvez alguns já tenham 50, 60. A palavra do Senhor, ela fala no livro de Salmos que é 70, alguns 80, enfado, canseira.
42 anos, o que eu fiz nessa terra? Se eu partir hoje, qual legado eu deixei na minha casa, na minha família? Se você partir hoje, qual legado você deixou? Se você for embora hoje, se você se apresentar diante do Senhor, o que Ele vai dizer para você? Servo bom e fiel? Aleluia, Jesus. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas uma coisa eu sei, que se você abrir seu coração nessa manhã, eu sei como você vai sair. O ano de 2024 vai terminar de uma maneira extraordinária, e o de 2025 vai ser sobrenatural. Vai ser sobrenatural porque você vai viver coisas que você jamais imaginou viver. Você vai ter experiências poderosas. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Não se levanta não, só fecha os seus olhos. Espírito Santo, nessa manhã, desde a hora que nós entramos aqui neste lugar, nós já conseguimos sentir a sua presença. Mas nós não nos contentamos somente em sentir a tua presença, Espírito Santo. Sentir a sua presença é pouco para nós, ó Pai. Espírito Santo, eu quero nesse momento primeiramente repreender todo espírito de incredulidade. Eu quero repreender toda a racionalidade, toda a batalha, todo o conflito na mente, em nome de Jesus. Que essas mentes sejam cativas agora em Ti, ó Pai. Espírito Santo, há pessoas aqui no nosso meio nessa manhã que têm dons especiais que o Senhor derramou para ela, que o Senhor confiou nas mãos dela, mas que ela não sabe como é, ela não entende como funciona. Eu oro, Espírito Santo, nessa manhã para que o Senhor ative esses dons. Aqueles que oram em línguas, que o Senhor renove as línguas dela, traga línguas novas, línguas conforme diz no livro de Atos, repartidas de fogo, que eles possam visualizar, que eles possam ver com os olhos a grandeza que Tu és, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nessa manhã eu oro pedindo que o Senhor ativa os chamados ministeriais. Eu oro, Espírito Santo, pedindo que o Senhor não ative somente os dons, mas que o Senhor ative as dimensões, que nós venhamos viver nesse ano de 2024, faltam poucos dias, mas viver coisas sobrenatural. Assim como José teve aquele sonho das vacas gordas e as vacas magras, que o Senhor possa, Pai, pegar 7 anos, reduzir e transformar eles em dias, ó Pai, na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu estou provocando você, eu estou provocando um milagre na sua mente, porque a sua mente racional ela está dizendo assim: é impossível acontecer isso. Eu sei, é impossível para mim e para você, mas não é impossível para o Deus Todo-Criador. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele só precisa de um coração que crê, Ele só precisa de um coração disposto a receber, Ele só precisa de alguém que diga assim: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu ativo sonhos proféticos nessa manhã. Oh Espírito Santo de Deus, eu ativo os cânticos em línguas. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas, que Deus quer colocar canções nas suas línguas estranhas. Mas se você não abrir a sua boca, não vai acontecer nada. Abra a tua boca, rompa com o natural, rompa com o natural, rompa com os medos, rompa com os desafios que você está enfrentando aí. Você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Abra a tua boca, começa a falar em mistérios agora, em nome de Jesus. 1, 2, 3, fogo! Espírito Santo, começa a tocar. Ore em línguas, 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 ore em línguas. Dá lugar, rompa com
véu da incredulidade nessa manhã. Seu coração está conflitando com a sua mente, a razão está procurando uma lógica. Milagre não se explica, milagre se crê. Milagre se crê. Mas é você, é você, é você, é você. É por isso que você está aqui nessa manhã. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, libera uma dimensão neste lugar aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Anjos ministradores, eu ativo agora os anjos ministradores. Hebreus capítulo 1 versículo 14. Começa a agir nesse lugar. Eu quebro nesse momento todo chip. Eu quebro nesse momento todo fio. Todo acesso seja quebrado agora na mente. Na mente, em nome de Jesus. Cai por terra agora. O sangue de Yahvé HaMashiach passe agora sobre a sua mente, limpando a sua mente, tirando todo o espírito de incredulidade, espírito de religiosidade, espírito da Grécia que tem predominado, que tem gerado incredulidade em você. Nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Você não tem acesso sobre essas vidas. Você não tem acesso sobre essas vidas. Em nome de Jesus, eu declaro essas mentes libertas. Eu declaro essas mentes libertas em nome de Jesus. Tem coisas que eu posso fazer por você, mas tem coisas que só dependem de você. O que eu posso fazer por você é orar, é conduzir você, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa querer. Você precisa desejar no seu coração. Você precisa falar para Ele: eu quero. Falar para Ele assim: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo extraordinário. Eu quero viver algo que ninguém viveu ainda sobre a face dessa terra. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção aqui. Eu quero que você faça dessa canção a sua oração. Se você sentir a vontade de vir aqui à frente, vem à frente. Eu vou orar com você. Aleluia. Se você tem liberdade, nós estamos na casa do Pai. Na casa do Pai nós temos liberdade para abrir a geladeira, para abrir a panela. Você tem liberdade para você pegar o que você quiser nessa manhã. Só que você precisa vir. Você precisa querer. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transportei. Tudo que eu faço não dá certo, eu me sinto num loop. Eu estou aqui, eu chego aqui, e eu volto aqui, e o tempo vai passando, e eu não ando, eu não progrido. Eu quero orar por você. Eu quero que você